Olá, meu nome é Thalita de Carvalhal e comigo compõem esse trabalho Regina Rios e Riele Brandry. Nós vamos falar hoje sobre a rede de urgência e emergência. Então, a rede de atenção às urgências e emergências são serviços de saúde que visam prestar assistência a usuários em situação de urgência ou de emergência. Como retrospectiva, em 2002, o Ministério da Saúde, através da Portaria número 2048, propôs a implantação nas unidades de urgências, do acolhimento e da triagem classificatória de risco. Posterior a isso, houve a instituição em 2003 da Política Nacional de Humanização, a Humaniza-SUS, e ferramentas foram desenvolvidas para que esse processo de acolhimento fosse racionalizado, assim como o acolhimento com classificação de risco que visa ofertar um atendimento rápido e oportuno. Em julho de 2011, por meio da portaria número 1600, houve uma reformulação da Política Nacional de Humanização de 2003 e ela instituiu a rede de atenção às urgências e emergências no SUS. Nessa perspectiva, então, essa política ela trouxe o norte para as práticas de gestão e assistência, considerando a valorização do sujeito e fortalecimento da relação do usuário e trabalhador. Dessa forma, o trabalho de humanização ocorre através da tríade usuários, trabalhadores e gestores, e visa a oferta de serviços, tecnologias de cuidado, construção de ambientes seguros e bem-estar dos usuários e familiares. Através disso, o processo de saúde humanizado atende os valores de autonomia, protagonismo, corresponsabilidade, vínculo solidário e participação coletiva no processo de gestão. Somado a isso, então, os serviços de saúde de urgência e emergência são imprescindíveis na assistência em saúde e são destinados ao atendimento de pacientes com problemas agudos e com alta gravidade. São ofertados pelo Sistema Único de Saúde como um serviço aberto. Porém, entretanto, há grandes sobrecargas nesses serviços devido à demanda intensa, objeções de estruturação das redes de atenção à saúde, escassez e falhas no dimensionamento dos recursos humanos e também materiais, violência e acidentes de trânsito. No tocante aos enfermeiros, eles exercem uma grande importância dentro desse serviço de urgência e de emergência, uma vez que a classificação de risco na maioria das emergências do Brasil e do mundo quase sempre é realizada por eles. Nesse momento, então, é importante que essa assistência prestada vise o atendimento humanizado, de forma integrada, multidisciplinar e com um olhar às demandas de cada indivíduo. Então, esse trabalho tem como objetivo descrever a rede de urgência e emergência, articulando-a com a enfermagem. Então, a rede de urgência e emergência, para ela ser funcionante e resolutiva, é necessário que atenda os principais problemas de saúde dos usuários, considerando então o perfil epidemiológico e demográfico do país. No Brasil, sabe-se que há uma alta morbimortalidade relacionada às violências e aos acidentes de trânsito em indivíduos com menos de 40 anos, e aos indivíduos com maiores de 40 anos há altas taxas de mortalidade em relação às doenças do aparelho circulatório, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico. Desse modo, então, a organização da rede de urgência e emergência no SUS possui várias diretrizes para que sirva de norte para a implementação da assistência prestada. Dentre elas, destaca-se, então, a universalidade, equidade e integridade da atenção a todas as situações de urgência e emergência, incluindo as clínicas gineco-obstétrica, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas, como traumatismo, violências e acidentes. Ampliação do acesso com acolhimento aos casos agudos em todos os pontos de atenção, formação de relações horizontais, articulação e integração entre os pontos de atenção, tendo a atenção básica como um centro de comunicação, classificação de risco, regionalização da saúde e atuação territorial, regulação do acesso aos serviços de saúde, humanização da atenção, garantindo a efetivação de um modelo centrado ao usuário e baseado nas necessidades de saúde, organização do processo de trabalho por intermédio de equipes multidisciplinares, práticas clínicas cuidadoras e baseadas na gestão de linhas de cuidados e estratégias prioritárias, centralidades nas necessidades de saúde da população, qualificação da atenção e da gestão por meio do desenvolvimento de ações coordenadas e contínuas que busquem a integralidade e longitudinalidade do cuidado em saúde.
institucionalização da prática de monitoramento e avaliação por intermédio de indicadores de processo, desempenho e resultado que permitam então avaliar e qualificar a atenção prestada. Articulação interfederativa, participação em controle social, fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas. E também a qualificação da assistência por meio da educação permanente em saúde pelos gestores e trabalhadores. Destaca-se que essas diretrizes nessa tabela foi tirada do manual que está disponível no Ministério da Saúde 2013. Dessa forma, então, a rede de urgência e emergência ela se caracteriza como uma rede complexa e presta assistência às condições clínicas, cirúrgicas, traumatológicas, em saúde mental e em outras áreas, e além disso ela é composta por diferentes pontos de atenção, de forma então a dar conta das diversas ações necessárias ao atendimento às situações de urgência. Frente a esses diferentes pontos de atenção, destaca-se então a promoção, prevenção e vigilância à saúde, atenção básica em saúde, serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 192, e suas centrais de regulação médica das urgências, sala de estabilização, Força Nacional de Saúde no SUS, unidades de pronto atendimento, as UPA 24 horas e o conjunto de serviços de urgência 24 horas, serviço hospitalar e de atenção domiciliar. Então, além disso, no âmbito do SUS, tem-se as seguintes organizações. A Rede de Organização de Atenção às Urgências tem finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde e objetivo ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergências no serviço de saúde, seja de forma ágil e oportuna. A rede de atenção às urgências deve ser implementada gradativamente em todo o território nacional, respeitando os critérios epidemiológicos e de densidade populacional. O acolhimento deve ser feito com classificação de risco. A qualidade e a resolutividade da atenção constitui a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda a rede de atenção às urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção. A rede de atenção de urgência priorizará as linhas de cuidado cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica. Com base nisso, então, percebe-se a grande importância da rede de urgência e emergência no SUS, sendo um serviço que atende a população de maneira humanizada e integral. Bom, frente às portarias que asseguram essa rede de urgência e emergência, existem várias, e ressalta que esse conteúdo foi retirado também do Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde do SUS no Ministério da Saúde. Então, dentre todas as portarias que eu falei, existem algumas outras que vão estabelecer alguns critérios, e eu deixo aqui a imagem delas. Então, referente à estrutura operacional da rede de atenção de urgências e emergências, ela compreende 5 fases. Durante a fase de adesão e diagnóstico, propõe-se a apresentação da rede aos estados e ao Distrito Federal, seguido de diagnóstico e aprovação da região de implementação e instituição do grupo condutor estadual da rede. Na fase de desenho regional, ocorre a análise dos serviços por meio de dados primários, a elaboração e aprovação do plano de ação regional e elaboração dos planos municipais. A fase de contratualização dos pontos de atenção dispõe da formalização entre os gestores e os pontos da rede, estabelecendo os repasses e metas. A fase de qualificação dos componentes ocorre através do cumprimento de critérios técnicos e, por fim, a fase de certificação é concedida pelo Ministério da Saúde após a etapa de qualificação com avaliação periódica. Sobre as potencialidades e fragilidades da rede, estudos apontam fatores que dificultam a prestação desse serviço de forma humanizada, os quais englobam infraestrutura inadequada, insuficiência de recursos materiais e humanos, dificuldade na capacitação da equipe e falha no processo de articulação entre os pontos da rede. Também citam aspectos positivos que levam à satisfação do paciente, referindo respeito, conforto, acesso à informação, educação e confiança nos profissionais,
como os pontos-chave para a potencialização da rede. Além disso, a adesão de protocolos pré-estabelecidos são elencados como ferramentas de auxílio para a tomada de decisões, os quais respaldam legalmente a conduta dos enfermeiros. No entanto, ao considerar particularidades situacionais, ambientais e pessoais, podem contribuir ao erro. Os serviços de urgência e emergências são indispensáveis na assistência à saúde no âmbito do SUS, pois são destinados ao atendimento de pacientes com problemas agudos e com alta gravidade. Porém, há uma sobrecarga dos serviços por vários fatores, como demanda excessiva, procura da população em busca dos serviços de urgência e emergência, sem propriamente ter agravos urgentes, contribuindo para a sobrecarga de tais serviços. Problema de estruturação das redes de atenção à saúde, escassez e desajustes no dimensionamento de recursos humanos, escassez de recursos de materiais, violência e acidentes de trânsito, inadequação do dimensionamento de recursos humanos nesse tipo de serviços compromete a qualidade do atendimento. Em qualquer serviço prestado por profissionais da saúde, o acolhimento deve estar presente, prestar um atendimento com interesse e responsabilidade, orientando e, quando necessário, estabelecendo articulações com outros serviços. Para a continuidade da assistência, o profissional da saúde, principalmente o enfermeiro de formação de nível superior, treinado e embasado nos protocolos pré-estabelecidos, deve estar sempre disposto a ouvir os usuários e assumir uma postura capaz de dar respostas mais adequadas aos usuários. Em 2002, implantou-se a Portaria número 2048, visando o acolhimento e triagem classificatória de risco das unidades de emergência, e em 2004 a implementação da Política Nacional de Imunização, promovendo a valorização e o fortalecimento de relação usuário-trabalhador. Desse modo, a proposta desta política visa a autonomia e o protagonismo dos participantes, por meio da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos e da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde. O Ministério da Saúde orienta que o acolhimento e a classificação de risco cabe ao profissional enfermeiro, por meio da consulta de enfermagem, exame físico sucinto, verificação dos sinais vitais, alguns exames complementares, assim como referências e contrarreferência, dessa forma facilitando a classificação e a organização dos usuários para o atendimento, segundo o nível de prioridade. A implementação de acolhimento com avaliação da classificação de risco. No serviço de emergência, que cabe ao enfermeiro que é responsável pelo acolhimento e a classificação de risco, priorizando a prática de atendimento humano e a qualidade, pois o mesmo é capacitado para aplicação e avaliação de escalas conforme modelos de triagem. Existem várias escalas de classificação de risco, entre elas a mais conhecida está a de Manchester. O protocolo de Manchester surgiu na cidade de Manchester, na Inglaterra, em 1997. Esse método mostrou-se tão eficaz que hoje é aplicado em diversas instituições de saúde, visando melhor a agilidade e o atendimento e dar a prioridade de casos mais graves, além de aperfeiçoar substancialmente os processos em geral. O método também é muito utilizado em muitos países, como Holanda, Suécia, Alemanha e também aqui no Brasil. Pois esse protocolo de Manchester consiste em uma triagem de classificação de risco, na qual a gravidade dos casos é determinada por cores. O profissional de enfermagem ou enfermeiro que é responsável deve realizar uma avaliação sobre o quadro clínico em que o paciente se encontra para colocar nele uma pulseira com a cor correspondente à gravidade do caso. As cores das pulseiras seriam vermelha, laranja, amarela, verde ou azul. A pulseira vermelha significa emergência, é destinada aos pacientes que se encontram em estado gravíssimo e com risco de morte, os quais necessitam de atendimento imediato, como quadros de queimaduras em mais de 25% do corpo, problemas respiratórios, dor no peito relacionada à falta de ar, crises de convulsão, trauma crânioencefálico, tentativas de suicídios, parada cardiorrespiratória, hemorragias, entre outros. A cor laranja é considerado muito urgente e com risco significativo de morte. O tempo de espera aproximado é de 10 minutos. Abrange casos como arritmias cardíacas, sem apresentação de sinais de instabilidades, cefaleia intensa com rápida progressão, dores severas, entre outras.
Amarelo significa urgente, abrange os casos urgentes de gravidade moderada com necessidade de atendimento médico, mas sem risco imediato. O tempo médio de espera é de até 60 minutos e classifica casos como os desmaios, dor moderada, vômito intenso, crise de pânico, hemorragias moderada, picos de hipertensão. O verde é pouco urgente. A cor verde é para casos considerados menos grave. O tempo de espera pode ser de até 2 horas e abrange paciente com dores leves, torcicólogos, enxaquecas, estado febril, sem presença de alterações vitais. A cor azul é não urgente. A cor azul representa a classificação mais simples para casos que o paciente pode aguardar atendimento ou ser encaminhado para outra unidade de saúde. O tempo de espera pode ser de até 4 horas e envolve pacientes com queixas de dores crônicas, aplicações de medicações com receita e troca de sondas. Pois o protocolo de Manchester é um método de triagem mais eficaz no mundo, pois ele permite que os atendimentos em hospitais sejam realizados de maneira muito mais rápida e eficaz, de acordo com a real necessidade do paciente. Aqui no Brasil, o primeiro protocolo foi a Cartilha de Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco, como parte integrante do Programa Nacional de Imunização no ano de 2004, pelo Ministério da Saúde, e com as influências internacionais, o Brasil também adotou o modelo de Manchester. Protocolo no qual é norteado por cores e classificação clínica, onde cada cor estabelece um tempo máximo para realizar o atendimento, de 0, que é prioridade imediata, até 240 para casos não urgentes. Mas ainda, segundo o Ministério da Saúde, deve ser pensado pelo nível de complexidade das áreas. Área vermelha e azul atende ao usuário segundo sua necessidade específica, onde área vermelha, amarela e verde serão atendidos os pacientes que apresentam riscos de morte. Na área azul, área destinada ao atendimento de consulta de baixa e média complexidade. Segundo Nascimento et al., afirma que muitas vezes a burocracia se sobressai ao atendimento humanizado, mas em contrapartida, o Ministério da Saúde vem buscando medidas e melhorias para o atendimento nas urgências e emergências, com o uso de cartilhas e manuais sobre o acolhimento, a triagem e a classificação de risco. Nesse contexto, o enfermeiro se destaca na área da saúde para realizar o atendimento humanizado, a classificação de risco e acolhimento por ter uma formação generalista, dando conhecimento técnico e científico. Como a rede se estrutura no município de Uruguaiana? Todo plano municipal de saúde tem validade por 4 anos. É um instrumento que fundamenta, regulamenta e orienta, estabelece diretrizes de política pública do município na área da saúde no âmbito do SUS. O plano elaborado deve ser apresentado à população e com esse documento o gestor de Uruguaiana assume compromisso para ser executado, embasado nas diretrizes e política do SUS, que estão contidas na Constituição Federal, nas Leis 8.080 de 1990 e 8.142 de 1990, nas leis orgânicas do Estado do Rio Grande do Sul e do município, e em outras leis, como normas, decretos, portarias que regem o Sistema Único de Saúde, o SUS. O município de Uruguaiana pertence à 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, possui 16 unidades de saúde na região urbana e 3 unidades de saúde na área rural, composta por 23 equipes de saúde da família no perímetro urbano e uma equipe de saúde da família rural. Todos nas unidades de saúde do município trabalham com a via SUS, e-SUS, AB, as modalidades prontuários eletrônico ou ficha CDS. Essas mesmas unidades de saúde municipais estão vinculadas ao Núcleo Intermunicipal de Telesaúde de Sapucaia do Sul, onde visa potencializar a qualificação da Unidade Básica de Saúde das ECF, ao estimular o uso das modernas tecnologias das informações e telecomunicações para atividades de apoio matricial e educação à distância relacionada à saúde. O município também possui o Conselho Municipal de Saúde, criada pela Lei nº 3.561, de 29 de dezembro de 2005, e a Lei 4.143, de 18 de dezembro de 2012. Constitui-se no órgão de colegiado, deliberativo, normativo, fiscalizador e pertence à composição do SUS, onde o município controla e avalia a execução da política municipal de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, conforme determinação do inciso 3 do artigo 198 da Constituição Federal, da Lei de
8.080, de 19 de setembro de 1990, da Lei 8.142, de 28 de setembro de 1990, da Resolução 453 de 2012, da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, do Decreto 7.508, de 28 de julho de 2011 e é composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde e usuários, cujas decisões serão substanciadas em resoluções no plenário. Uruguaiana tem uma população de 129.748.000 habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE de 2017. O município também conta com atendimento de média e alta complexidade. A média complexidade é atendimentos ambulatorial, a alta complexidade envolve altas tecnologia e altos custos. Em Uruguaiana, temos como média complexidade o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, composta por uma equipe multiprofissional, consultório na rua, onde prestam atendimento à população com vulnerabilidade que vive nas ruas, também possui uma equipe multiprofissional, oficinas terapêuticas, o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, em parceria com a Saúde da Mulher e as Unidades Básicas de Saúde e as ESFs, o Programa de Saúde na Escola, o PSE, que constitui-se em estratégia interministerial, Ministério da Educação, o MEC, e o Ministério da Saúde, o Projeto Operativo Local, aprovado da Lei número 12.594, 18 de janeiro de 2012, que estabelece o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o Programa Bolsa Família, Programa Federal criado em 2003, Saúde do Idoso, segundo o Estatuto do Idoso, Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, a Política de Atenção à Pessoa Idosa, Portaria número 2.528, de 19 de outubro de 2006, o Programa Primeira Infância Melhor, o PIM, desenvolvido em 2013, tornou-se Lei Estadual número 12.544, em 3 de setembro de 2006, o PIM integra a política do governo do estado no Rio Grande do Sul, atendimento a estrangeiros, programa de melhoria e acesso de qualidade na atenção básica. A atenção secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, Brasil Sorridente e Centro Especializado Odontológico, Policlínica Municipal, Policlínica Infantil, onde oferece 3 programas: Viva Criança, Prematuro no Pedaço e PIPA, Serviço de Fisioterapia, Rede de Atenção Psicossocial, os RAPs, está relacionado ao cuidado à pessoa em sofrimento psíquico desde a infância até a velhice, Laboratório de Análises Clínicas, Clínica Renal, Banco de Sangue, Ambulatório de Especialidade do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana e tratamento fora domicílio. De alta complexidade, o município de Uruguaiana tem especialidade de oncologia, cirurgia cardiovascular, neurologia e neurocirurgia, urgência e emergência, SAMU, UPA. O município também trabalha em conjunto com as vigilâncias epidemiológica, sanitária, urbana e vigilância sanitária do trabalhador. Contudo, entende-se a complexibilidade da rede e a sua importância de implementação, trazendo o profissional da enfermagem como um ponto crucial para o acolhimento e a classificação de maneira responsável e humanizada, a fim de tornar o paciente protagonista da experiência. Todavia, a rede ainda conta com dificuldades para seu funcionamento fidedigno, as quais acarretam a sobrecarga profissional e, consequentemente, a diminuição da qualidade do atendimento. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.